Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos, na verdade, quase que fazer um complemento nas aulas anteriores, em relação à parte de transformação e integração de dados. Na verdade, aqui eu queria chamar a atenção porque essa transformação, essa integração de dados no sistema de apoio à decisão, ela é muito importante para o seu projeto. Ela corresponde a um esforço gigante de 70% do seu projeto. Base de dados é tudo nesse mundo de sistemas de apoio à decisão. Por isso, já vão pensando, comecem a pensar a respeito do trabalho final da disciplina. Qual o trabalho que vocês gostariam de fazer? O que vocês gostariam de desenvolver? Já vai pensando em alguma base de dados, porque elas vão ser muito importantes aqui para nós nesse momento. Por isso que vale uma aula especial para falar da transformação e integração dessas informações, ok? Bom, então como eu comentei, né, ela representa mesmo uma parte significativa do esforço. O grande esforço é você, primeiro, conseguir as bases de dados para você começar a fazer as suas análises e que essas bases de dados estejam íntegras, que essas bases de dados tenham dados de qualidade. E para isso, algumas ações precisam ser feitas. Então, olha só, vejam só, algumas dificuldades que nós temos encontradas, né? A heterogeneidade dos bancos operacionais, muitas vezes os bancos de dados não são da mesma tecnologia, não são às vezes nem relacionais. A mesma coisa acontece com os esquemas de dados, nomes, atributos, tipos de atributos. Nós vamos ver na próxima tela isso, tá? E a extração e adequação de dados oriundos pode ser feita de duas maneiras diferentes, duas formas. Ou rotinas escritas pelos próprios programadores, ou a gente faz essas rotinas na mão, através de PL, SQL, no caso dos bancos de dados, ou algum aplicativo que rode em background, que faça múltiplas conexões via DBC ou pipeline, de acordo com a tecnologia onde a gente está trabalhando, ou uma vida mais fácil ou um pouco menos difícil, né? Que são ferramentas que automatizam essa transferência de dados. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas e elas ajudam muito na produtividade. Porque vocês podem estar pensando nesse momento, mas espera aí. Então a integração das bases é o primeiro passo para a gente fazer o nosso processo lá de BI, certo? Vou voltar até aqui algumas transparências. Olha só, né? Aqui não, aqui. Então, nós estamos falando dessa parte aqui, da extração, da concentração, da integração de informações. Aonde eu estou, só para ilustrar, né, para ajudar, onde eu estou buscando dados de diversas fontes, e aí podem todos não ser bancos de dados, eu posso ter planilha no meio do caminho, eu posso ter relatório, eu posso ter informações de mercado que estão na internet, informações não estruturadas, textos, redes sociais, e eu preciso juntar isso tudo em um banco de dados. Não precisa nem ser relacional, mas eu prefiro trabalhar com os bancos relacionais, né? Mas é o início do processo para a criação do DW. Então é desse ponto aqui que nós estamos falando, que é um ponto muito importante. É um ponto de maior esforço do nosso trabalho. As análises depois em cima desses dados podem ser feitas com ferramentas automatizadas. A gente pode fazer na mão, programando em R, Python, na linguagem que vocês preferirem, acharem melhor, ou existem softwares robustos para isso. Eu tenho aqui o SPSS, eu tenho o SAS, eu tenho o Pentaho, eu estou olhando para cá porque eu estou vendo os livros aqui desses softwares, que também fazem esse mesmo trabalho de uma maneira mais simplificada para nós. E ferramentas também de front-end, ferramentas que vão montar os dashboards, ferramentas que vão mostrar a visualização dos dados.
Então é isso que eu queria mostrar e isso que eu queria falar para vocês. Na verdade, o objetivo nosso no curso não é ficar muito focado nessa transformação, mas destacar essa transformação e mostrar como uma parte relevante do nosso trabalho. E nela, o que acontece? Quais as funções que eu preciso realizar? Eu removo dados indesejáveis, pode ter sujeira, pode ter lixo no banco de dados. Pode ter nomes, por exemplo, ou códigos que estejam errados, que estejam em branco, que estejam zerados, que por algum motivo o programa ele não conseguiu, ele teve uma falha de código e foi sujeira para a base de dados. Então é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito pesado. Eu já participei desse tipo de coisa, limpeza de base de dados, rotinas, históricos, mas ele é o mais importante para nós, tá? Então, olha só, o que eu faço nessa etapa, então? Eu faço as minhas conversões de nomes e tipos de dados, eu calculo algumas informações, valores default para os dados inexistentes, ou seja, às vezes eu tenho um campo que está nulo e eu preciso daquele campo para fazer um quantitativo. Qual que é o valor que eu vou jogar para ele? Nisso tudo, a gente está aqui na etapa de extração. Então, como eu disse, a extração é a primeira e talvez a mais importante etapa do processo de construção do BI. Então, eu tenho aqui o ETL, que é importante a gente entender, né, que é a extração, é o extract, transforming e o loading, ou seja, eu vou extrair as bases de dados, transformar essas informações e carregar essas informações. Eu tenho algumas maneiras para poder fazer isso. E como assim essa transformação? Né? Como é que essa transformação acontece? Bom, primeiro eu tenho a parte da extração. Então vamos lá. Eu posso ter uma extração seletiva, tá? Eu posso escolher as bases de dados, eu posso ter programas específicos selecionados para os dados que eu quero. Eu posso ter uma manutenção por lotes, ou seja, eu vou extraindo registros de forma automática ou lotes das transações. Lembrando que eu não devo concorrer com banco de dados transacional, de produção, de operação. Imagina, todo mundo ali no website tentando comprar, aquele monte de transações acontecendo, compras, notas fiscais, Cefaz, aquela confusão fiscal toda, e eu lá extraindo as informações. A gente pode gerar concorrência, isso não é uma boa. Por isso que a gente faz essas operações separadas, tá? Guardem bem isso. Ou eu posso ter uma replicação automática. Então, eu posso selecionar o que eu quero, eu posso ter logs ou lotes de dados, eu posso fazer uma extração mais direcionada, ou posso ter uma replicação geral de todas as informações. Tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora, não é foco nosso ficar concentrado nesse tipo de coisa. Só se a gente tivesse um trabalho assim mais especializado, um trabalho real de extração. Mas é importante conhecer que temos formas diferentes e variadas de extrair os dados. Algumas com mais esforço, outras com menos trabalho, umas concorrendo mais, as outras menos. Qual forma que eu vou utilizar? A velha pergunta depende do nosso projeto. Infelizmente, depende do dado que a gente está trabalhando. Na parte de transformação, gente, então olha só, por que eu preciso transformar? Olha aqui um exemplo bem didático, bacaninha para a gente entender. Imagina que em alguns sistemas a informação tivesse em centímetros, outro em polegadas, milímetros, pés, né? Que o povo americano gosta disso. Só eles utilizam. Mas, enfim, eu preciso concentrar isso e o processo de transformação converte as informações para uma mesma unidade. Esse é que é o segredo da transformação. Ah, vamos definir a unidade. Qual unidade vai ser? É uma definição de projeto. Então, eu vou pegar aqui as minhas medidas e transformar todas para centímetro. Da mesma maneira, eu tenho diversas tecnologias, tenho Access, arquivo texto e tal, vários bancos de dados. Eu vou precisar concentrar em um só, trabalhar com uma única tecnologia. E aqui o caso
Por exemplo, indicador de sexo, masculino e feminino, um trata como 0 e 1, o outro tem escrito, o outro tem abreviado, então eu vou definir um padrão único. Esse é que é o segredo da transformação. Por que isso? Porque quando a gente começar a consolidar os dados, quando eu começar a fazer as minhas queries, as minhas operações de grupo, montar as minhas informações, eu preciso conversar em uma única linguagem. Esse que é o segredo, tá? E quais as ferramentas que a gente utiliza para isso? São, obviamente, bancos de dados. Mas como assim? Como é que o banco de dados ele fica ali disponível? Eu posso ter um banco relacional, tá? Quais as opções de tecnologia que eu tenho? Posso ter bancos de dados relacionais com um hardware específico, com servidores específicos para eles. Posso ter um banco de dados relacional com índices aqui, eu tenho recursos que eu posso utilizar em termos de otimização do banco de dados. Então, eu posso trabalhar o meu BI, isso é que é importante aqui para a gente, com um banco de dados relacional. Beleza. Agora, eu posso trabalhar também com um banco de dados chamado multidimensional. Poxa, qual que é a diferença para os dois? Nós vamos ver isso aqui a partir da nossa próxima aula. Agora, os bancos dimensionais, eles já guardam os cubos, eles já guardam essa informação pré-processada. É como assim, a grosso modo, como se as consultas ou o resultado das consultas, grosseiramente falando, se elas já tivessem pré-armazenadas no banco de dados e elas são mais fáceis de acessar. Então, não é que eu preciso de um banco dimensional para trabalhar. A gente não vai ter um banco dimensional. Nós vamos trabalhar com um banco relacional, que é a mesma tecnologia utilizada nas disciplinas de banco de dados. Nós vamos utilizar as nossas ferramentas que a gente já trabalha. Mas eu posso também ter um banco específico para BI. Existem bancos de dados específicos, que a gente encontra nas grandes empresas. Ok, gente? Com isso, eu posso gerar o meu projeto de banco de dados, né? O meu projeto de data warehouse, perdão, tanto em bancos relacionais quanto em bancos o que? Multidimensionais. Em bancos relacionais, eu crio ali as minhas tabelas, os meus atributos, o que a gente já aprendeu em banco de dados 2. Estão vendo como é que os pré-requisitos são importantes? Então, eu preciso ter as mesmas tabelas criadas, colunas, registros, mas elas são criadas de uma maneira um pouquinho diferente, que a gente vai ver na próxima aula, e também alguns recursos usados para desempenho, tá? Olha só, sumarização, os dados são gravados sumarizados. Desnormalização, aqui nós falamos de bancos não normalizados em nome da performance, porque são grandes quantidades de registro e nós precisamos ter performance. Então comecem a guardar isso na cabeça. Os bancos são fragmentados, são particionados, não são normalizados. Ainda que eu trabalhe numa tecnologia relacional, eu tenho que fazer isso de formas diferentes, ok? E quais as formas que eu vou fazer? É o que nós vamos ver na próxima aula, com os bancos multidimensionais e com os conceitos importantes aqui da tabela de fato, da tabela de dimensão, tá ok? Então, pessoal, com isso a gente fecha essa primeira parte do overview, mais ligado à arquitetura, mais ligado à ideia, mais ligado ao projeto. E na próxima aula é uma aula muito importante, porque ela tem conceitos fundamentais para a gente trabalhar com o BI. Não perca, tá ok? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.